Eu fui fazer uma visita uns meses atrás para uma família. E o contexto da história era o seguinte: a mulher, ela queria uma visita de um pastor para o marido dela, porque o esposo dela estava bebendo muito, tá? Começou a beber muito e começava a beber, não conseguia mais parar, só parava depois que ele apagava. Ele saía de si de tanto beber. Começou a acontecer que quando ele ficava muito bêbado, que saía de si, ele começava a falar na terceira pessoa e claramente demonstrava que não era mais ele. É como se ele falasse assim: eu vou destruir ele, eu vou destruir a vida dele, eu vou destruir a família, eu vou acabar com tudo. Ele falando. Então, chegou um dia que ela gravou, chegou a gravar ele falando, e quando ele estava ação, ela foi e mostrou para ele. Falou assim: ó, isso aqui é você, ó. E ele falou: não, mas eu não falei isso. Bom, enfim, fui lá fazer a visita. E quando ele abriu o jogo para mim, falou que ele estava passando problemas, quebrou a empresa dele na pandemia, e ele, por causa disso, começou a beber para esquecer os problemas, e aí bebia e não conseguia parar de beber, e até o momento que ele, enfim, apagava. E eu cheguei lá e falei assim, ó, falei muito abertamente, falei, ó, a primeira coisa que você precisa fazer, vocês, é entregar a vida para Jesus. É a primeira coisa. Porque no momento que você entregar a sua vida a Jesus, você se torna propriedade de Cristo. O Espírito Santo, ele sela você como propriedade de Jesus e o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida. Então, o primeiro passo, você precisa entregar a sua vida a Jesus, pedir perdão dos seus pecados, receber Jesus no seu coração e crer em Jesus como seu Salvador. E quando eu perguntei para eles se eles queriam entregar a vida a Jesus, ela aceitou, mas ele disse que não. E aí eu, parei assim, e falei: "Não". Ele disse: "Olha, eu vou falar para você, eu não vou aceitar. Não vou dizer para você que eu vou aceitar porque eu não acredito". E eu tomei um susto, eu confesso que eu fiquei chocado assim. Nossa, porque pra gente é algo tão normal, né? Entender que Jesus é o nosso Salvador. E ele falou assim: "Olha, eu não acredito que o fato de Jesus ter morrido na cruz é suficiente para perdoar os meus pecados, para me dar vida eterna". Ele falou: "Eu acho que Jesus foi um profeta, como Maomé, como Buda, como Maria Teresa de Calcutá, são palavras dele, tá?". Ele falou: "Eu não acredito. Então, pelo fato de eu não acreditar, eu não vou aceitar Jesus, porque se eu falar que eu estou aceitando, eu vou estar falando isso da boca para fora". E assim, apesar de eu ficar chocado com a resposta dele, eu entendi. Ele não alcançou o que a Bíblia chama de fé salvadora. A fé salvadora é o que Jesus fala de crer, aquele que crer. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Então, a pessoa precisa de fato acreditar que a morte de Jesus, que o que Jesus passou e sofreu, é suficiente para perdoar os nossos pecados e para nos levar para o céu. Ela precisa acreditar nisso. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1:22, dizendo assim, ó: os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que loucura? Porque eles diziam assim: como pode vocês acreditarem que um homem que morreu crucificado no meio de bandidos, como um bandido, que a morte dele é suficiente para dar vida eterna para vocês após a morte? Isso é loucura. E aí Paulo fala nesse mesmo texto dizendo: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, o primeiro passo para alguém alcançar a salvação, isso aqui a gente está falando de discipulado, tá? Isso aqui é algo que a gente ensina para o novo convertido. Ele precisa crer. Crer em Jesus. Crer que a morte dele é suficiente para perdoar os nossos pecados
e para nos dar vida eterna. Forte abraço, graça e paz.